Bom dia a todas e todos. Bom dia, Aranduhá. É com muita satisfação que damos início a mais um dia do nosso ciclo de palestras Mulheres Indígenas em Abril. É uma realização da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região e da Comissão de Equidade de Gêneros do TRF Terceira Região, com direção da desembargadora federal Terezinha Caserta, diretora da EMAG e presidente da Comissão de Equidade de Gênero, e coordenação da desembargadora federal Inês Virgínia, diretora suplente da EMAG e membro da Comissão de Equidade de Gênero, da professora Liana Amin Lima, da Universidade Federal da Grande Dourados, e da Procuradora Regional da República, Maria Luísa Grabner. Meu nome é Ricardo Mendonça Cardoso, sou juiz federal substituto. Tenho a honra de compor a Comissão de Equidade de Gênero do nosso tribunal e de presidir esta mesa na data de hoje. Este evento é realizado por meio da plataforma Microsoft Teams, com transmissão ao vivo pelo canal da IMAG no YouTube. Contamos com o apoio das seguintes entidades: Programa de Pós-Graduação em Fronteiras e Direitos Humanos, da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal. Observatório Protocolos de Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Abril Indígena, Acampamento Terra Livre, ATL 2021. Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, AMIGA. E Cunhangue Atiguaçu, Grande Assembleia das Mulheres Kaiowá e Guarani. Quero chamar a atenção como estamos bem acompanhados por todas essas entidades tão importantes na defesa dos direitos dos povos indígenas. Agradeço a todos os nossos apoiadores. Agradeço também aos nossos servidores da IMAG, a nossa escola, que tornaram possível a realização deste evento. Agradeço aos nossos ilustres palestrantes que tão gentilmente aceitaram o nosso convite, muito nos honram. Muito obrigado, Aranduhá. E, sobretudo, agradeço a participação de todas e todos que ora nos acompanham pelo YouTube. A deputada Joênia está entrando agora. Bem-vinda, deputada. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra. Dando sequência, relembro aos participantes que, para o registro de presença, é necessário digitar o nome completo no chat, tão logo ingressem no evento. Para nós, o mês de abril é um momento muito importante para refletir sobre as lutas e a resistência dos povos indígenas, sobre a contínua violação dos seus direitos, em particular neste momento de pandemia, que incide mais intensamente, mais gravemente, sobre os povos indígenas, de modo particular sobre as mulheres e meninas indígenas. Justamente por isso, o tema dos nossos debates de hoje versa sobre pandemia, violações de direitos e as lutas das mulheres indígenas. Teremos como palestrantes a deputada federal Joênia Wapchana e a ativista Aranduhá Guarani Kaiowá, da Grande Assembleia das Mulheres Kaiowá e Guarani do Mato Grosso do Sul. E após, teremos como debatedora a professora Liana Min Lima, da Universidade Federal da Grande Dourados, que é também uma das coordenadoras deste evento. As perguntas serão muito bem-vindas, podem ser formuladas pelo chat do YouTube e serão respondidas ao final pelas nossas palestrantes. Sendo assim, sem mais delongas, passo a apresentar nossa primeira convidada e palestrante de hoje, a deputada federal Joênia Wapchana, advogada, primeira indígena a ser eleita à Câmara dos Deputados pela Rede de Sustentabilidade, é mestra em Direito Internacional pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos,
primeira mulher indígena a se formar em Direito no Brasil, pela Universidade Federal de Roraima, e a primeira advogada indígena a realizar uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, durante um julgamento que definiu a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Eu vejo aqui que acaba de chegar a professora Eliana. Seja bem-vinda, professora, é uma honra tê-la conosco também. Bom, dando sequência, a deputada Joênia Wapichana atua também no Departamento Jurídico do Conselho Indígena de Roraima e na defesa de direitos dos povos indígenas à posse de suas terras na região norte do Brasil. Foi a primeira presidente da Comissão de Direitos dos Povos Indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil, criada em 2013. Recebeu em 2004 o Prêmio Riboc pela sua atuação na defesa dos direitos humanos e meio ambiente. Em 2010, foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura e, em 2018, recebeu o Prêmio Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas da ONU. Deputada, é uma alegria, uma honra tê-la conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por favor, a senhora tem a palavra por 25 minutos. Caimen Pucudan, bom dia para todos, para todas. Gostaria aqui de saudar, em nome da desembargadora federal Terezinha Caseta, diretora da Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Federal da Terceira Região, cumprimentar o nosso juiz federal, Ricardo Mendonça, que muito me alegra pela essa apresentação e boas-vindas. Saudar nossa liderança indígena Araniuná, Guarani, Caiová, da Assembleia das Mulheres Guarani Caiová, e a nossa professora de Direito e Fronteiras, Lina Amin, e a todos que estão participando deste tão importante evento e quem está nos assistindo. Eu estou, nesse momento, nós estamos num momento bastante delicado e, eu diria, de vulnerabilidade. Nós estamos aqui falando sobre uma situação que interessa a todos, não somente nós indígenas, mas não indígenas, a população em geral, mas enfrentando essa pandemia, a violações de direito e sempre na firmeza, na luta das mulheres indígenas. Então, eu quero parabenizar por esse tema que é tão importante, os assuntos tão importantes, e no momento tão importante de luta coletiva. Nós estamos em luto, mas também em luta contra essa pandemia que afeta a todos. É importante agora, o momento que nós vivemos aqui no Parlamento Brasileiro, ao mesmo tempo que eu estou participando aqui, eu também estou de olho na Comissão de Constituição e Justiça da CCJ, do qual eu faço membro, e nesse momento, por isso que eu pedi essa consideração da minha fala, mas também nós estamos passando numa instalação de uma CPI de Covid-19, que vai estar investigando ações e omissões, responsabilidade do poder público, e também nessa questão de gestão dos recursos públicos federais destinados a essa pandemia, e é importante ouvir todos os segmentos, todas as linhas de atuação, inclusive as mulheres indígenas, os povos indígenas. Eu tenho recebido diversas denúncias, demandas, inclusive acerca da vacinação, que não tem sido suficiente, uma vez que existe ainda uma resistência muito grande de reconhecer os povos indígenas em diferentes situações. Quando eu estava preparando o relatório do PL 1142, no qual eu tive que abrir mão da minha autoria de outros projetos para assumir uma relatoria do projeto da professora Rosa Neide, que é o 1142, e fui relatora, hoje já é lei, é a 1421, nós se deparamos com uma situação em relação à realidade diferente em relação aos povos indígenas, nessa questão do enfrentamento. Ouvimos os grupos que estavam sendo subnotificados, situação de indígena no contexto urbano, a questão de indígenas que estão em terras ainda não demarcadas, e principalmente a vulnerabilidade dos povos, e especialmente das mulheres. Então, essa questão da vacina também ainda tem uma necessidade de serem apreciadas. Nós estamos aí com denúncia em cerca de vacinação, o absurdo dos absurdos. No meu estado de Roraima, quem não conhece, nós temos cerca
de quase 50% da extensão territorial reconhecida oficialmente como terras indígenas. Tem caso dos povos indígenas Yanomami e grupos que ainda não são contactados, que vivem em isolamento voluntário, mas constantemente são colocados numa extrema vulnerabilidade e nesse momento de pandemia, por exemplo, questão de invasões que ainda persiste, no momento que a gente vive, que era para manter o isolamento, né, a segurança nos seus locais. Infelizmente, os povos indígenas não tiveram essa segurança. Continuam as invasões e ainda com mais frequência, em vista que os órgãos se encontram em uma falta de estrutura, em uma falta de recurso, em um processo de desmantelamento e até mesmo em cerca de flexibilizações de regras que deveriam estar sendo garantida e protegida. No entanto, ainda tem essa vulnerabilidade. E mais ainda, se aumentou o número de invasões, inclusive de garimpeiros. E o absurdo que eu falo, e eu compartilho com vocês, que chegou também ao meu gabinete, que foi encaminhado às autoridades competentes, foi uma denúncia da Associação Rutucara, né, que constantemente tem denunciado invasões de mais de 20 mil garimpeiros naquela terra, inclusive agora, recebendo vacina em troca de ouro. Então, essa é uma denúncia bastante grave. Nós encaminhamos ao Ministério Público, mas isso é só um exemplo de denúncias que nós temos ouvido nesse momento de pandemia. Também nós vimos o aumento de casos de morte em todo o Brasil e no mundo. Ontem, inclusive, noticiado no BBC, a gente viu que a situação do país lá na Índia registrou um recorde global de novos casos, né? E nós estamos vendo também aqui no Brasil, nesse mês de abril, foi considerado o mês mais letal da pandemia do Covid-19 e as mortes pelos vírus têm sido registradas frequentemente, superando o número do recorde. Os povos indígenas, segundo o Comitê de Memória de Vida Indígena, já registra 52.992 casos, mais de 1.000 óbitos, entre 163 diferentes povos afetados. Essa é uma notificação que foi colocada pelo Comitê de Memória, porque ela contradiz um pouco do que a CESAI tem publicado. Isso porque se considera os indígenas que estão no contexto urbano, né? São os indígenas que estão em terras não homologadas, quer dizer, que não tiveram essa situação ainda definida, de uma vez que a CESAI, ela observa os indígenas que constam no censo da própria CESAI. Isso significa que os indígenas que ainda não estão em terra reconhecida oficialmente e aqueles que vivem em uma situação de contexto urbano ainda não são visibilizados em cerca do atendimento à vacina e seja no atendimento aos direitos sociais. Essas violações, a gente fala que engloba as mulheres também, mas nós temos colocado o nosso protagonismo, cada vez mais as mulheres, ela tem feito a sua resistência através da sua luta, o protagonismo. Eu sempre tenho colocado aqui meu exemplo pessoal como um estímulo, como um exemplo que possa ser seguido por outras mulheres. Eu sempre tenho dito que eu sou a primeira mulher indígena a ser eleita, não por minha vontade, mas por um apontamento de uma Assembleia Indígena, no caso em Roraima. Mas que eu digo sempre assim, sou a primeira, mas não quero ser a única e nem a última. Nós, indígenas, somos e podemos estar em todos os espaços, em todos os cargos, em todos os lugares que não sejam de interesse, seja ele no parlamento, seja ele no executivo, no judiciário. Inclusive, a minha formação é na área jurídica. Quando eu soube que eu era a primeira advogada indígena no Brasil, eu fiquei bastante impressionada, porque como eu não tinha saído muito de Roraima, eu não tinha viajado para fora, eu achava Amazonas um estado muito grande, depois eu vim para Brasília, então eu vi como que era ainda difícil o acesso às universidades, difícil a permanência dos estudantes, e isso é um dos motivos que os indígenas estão no contexto urbano, para estudar, para trabalhar, para exercer sua profissão. Nesse sentido, reforço que é importante também verificar esses casos. Então, eu tenho rebatido diversos apontamentos que falam que os indígenas, a partir do momento que já assumem cargos, ou já usam a tecnologia, como a gente viu recentemente sendo acusado da tribo do iPhone,
por usar celular, por usar notebook, por participar de tecnologia, tal como nós estamos fazendo agora, participando de reuniões Zoom, de ter conhecimento sobre direitos humanos, direitos dos povos indígenas, isso seria uma condição para não ser mais indígena. Então, eu tenho rebatido essa questão porque é gravíssima, fomenta o racismo, fomenta o processo de discriminação, e isso exclui, inclusive, de participações e de acesso aos direitos sociais. Então, é importante a gente colocar essa situação dos casos de violência, é importante dar espaço às mulheres indígenas, principalmente que eu reforço aí, que tem sido bastante impressionante como as mulheres têm assumido responsabilidade e sendo vista protagonista nessa defesa, que eu sempre tenho dito também aqui na Câmara, que não somente para as mulheres indígenas, mas para todas as mulheres, o que está faltando na política são mulheres, por seu posicionamento sensato, por seu posicionamento de uma visão solidária e sua forma com que vem se manifestando. Então, para finalizar aqui, eu quero reforçar que nesse momento do mês de abril, nós estamos aqui visibilizando a luta dos povos indígenas numa resistência de mais de 521 anos, lutando pelo acesso aos direitos que já são garantidos na Constituição Federal, pela incidência das mulheres indígenas na defesa dos seus territórios, pelas mulheres indígenas na política, pelas mulheres que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. Eu faço menção aqui às agentes indígenas de saúde, às agentes indígenas de saneamento, e nós estamos lutando para que o projeto que eu estou colocando aqui como uma referência no mês de abril é o projeto 3514, que visa a regulamentar essa categoria de profissionais e que a gente consiga, nesse mês de abril, aprovar pelo menos uma urgência. É uma batalha no dia a dia para a gente ter espaço, para ter visibilidade, mas também visibilizar todo o cuidado das comunidades indígenas na área da saúde, lidando com essas ameaças frequentes das invasões, mas uma questão nossa tem sido fundamental para os povos indígenas, para as mulheres, para as nossas lideranças, que é a nossa união e a nossa resistência indígena. Isso a gente vem sobrevivendo a um processo de colonização já sistemática, mas que a gente traz sempre esses valores, esses princípios, os conhecimentos tradicionais, as boas práticas, que tem sido fundamental nessa resistência. Agradeço o espaço que foi dado por esse evento, parabenizo novamente a organização, a Comissão de Equidade de Gênero, pela essa live, nesse momento que é tão importante para todos no mundo e para todos no Brasil. Caimei Manauã. Deputada, muito obrigado, parabenizo pela sua contribuição. Creio que a senhora demonstrou com muita firmeza, com muita clareza, esse quadro geral em que se encontram as populações indígenas e as mulheres indígenas e as omissões do Estado brasileiro na proteção dos seus direitos, da sua vida e da sua saúde. De fato, me parece que essa precisa ser uma luta de toda a sociedade, uma luta em defesa dos povos indígenas e uma luta contra a pandemia. É com muita alegria que a gente percebe cada vez mais os indígenas e as mulheres indígenas participando dos espaços de poder e de decisão, e isso é fundamental. Para que nossa democracia seja verdadeira, é preciso mesmo que seja uma democracia com diversidade, plural, com espaço para todos os cidadãos brasileiros. Bem, dando sequência, passo a apresentar, então, a nossa segunda palestrante de hoje, Aranduá Guarani Kaiowá. Só confirmando, Aranduá está presente? Olá. Olá, obrigado, Aranduá. Cunhá Aranduá, nome indígena, é do povo Kaiowá, da aldeia Jaguapiru, em Dourados, Mato Grosso do Sul, mãe de Jajá, ativista da Cunhangue Atiguaçu, Grande Assembleia das Mulheres Kaiowá e Guarani, que acontece anualmente em Mato Grosso do Sul, acolhendo mulheres de diferentes territórios Guarani e Kaiowá para a discussão de agendas específicas das mulheres. É mestranda no programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal da Grande Dourados
e graduada em Ciências Sociais pela mesma instituição. Fez parte do Grupo Nacional Assessoras da Sociedade Civil, GASC Brasil, na ONU Mulheres Brasil. Em março de 2020, recebeu da Câmara Municipal de Dourados o 13º Prêmio Mulher Cidadã, Mata Guarani, destinado a agraciar mulheres que tenham oferecido contribuição relevante em defesa dos direitos da mulher, questões de gênero e atuação de destaque do município. Arandurra, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-la conosco. Por favor, você tem a palavra por 25 minutos. Obrigada, Ricardo Mendonça. É um espaço muito importante a se ocupar, né? O mês de abril tem marcado intensamente as nossas lutas, né? Diante dos retrocessos que são grandes. E abril tem sido um mês diferente, né? De tantos outros que a gente ocupava Brasília, né? A gente vem demarcando hoje as telas virtuais, continuando ressignificando a nossa luta e nunca deixando de lutar pelo que a gente acredita, né? Pelos nossos direitos constitucionais e originários. Quero cumprimentar a deputada Joênia Wapichana, professora Liana e todos que estão nos assistindo. Eu peço ao companheiro ou à companheira para colocar a apresentação na tela. Eu vou estar trazendo a luta das mulheres Guarani Kaiowá em meio à pandemia no estado de Mato Grosso do Sul, né? Peço a gentileza da companheira que vai exibir o material. Conseguem? Isso. Como bem mencionou Ricardo Mendonça, né, eu faço parte da Cunha Guatiguaçu, a grande Assembleia das Mulheres Kaiowá Guarani. E aqui, né, é uma honra apresentar para vocês quem são as mulheres da Cunha Guatiguaçu. Como todos conseguem ver, são anciãs, são mulheres rezadeiras, são mulheres parteiras, são mulheres que estão em território resistindo junto conosco a essa pandemia, né? Que tem levado muitas pessoas da nossa comunidade, muitas pessoas da nossa família, muitos amigos, muitos vizinhos, né? Então, o trabalho das anciãs, que é o cuidado espiritual, tem sido fortalecedor em meio a essa pandemia. Mas antes da pandemia, eu só queria trazer rapidinho, né, a nossa luta antes da pandemia. Então, assim, antes da pandemia já existia outras tantas pandemias, né, como os processos de demarcação de terra que não saem, né, não se tem demarcado terras indígenas nos últimos anos, e nesse governo ainda mais, né, nós temos as PECs, as PLs, o marco temporal, a Constituição sendo questionada, os despejos. Chegou, né, começou agora, essa semana chegou a ser integração de posse para os Guarani Kaiowá, né? Então, assim, em plena pandemia, nós estamos vivendo despejo. E aonde essas pessoas vão ficar? Então, está vindo, né, uma grande onda de reintegração de posse. E, infelizmente, né, a Fundação Nacional do Índio, que atuava muito do nosso lado, né, há muitos anos atrás, hoje ela é, entre aspas, uma nova FUNAI. Uma FUNAI que traz a velha política colonizadora, sabe? Então, tem sido complicado isso, porque é uma preocupação que vai acontecer nos próximos dias, com as tantas reintegrações de posse chegando em nossos territórios, em plena pandemia, né? Aqui eu trago uma fotografia, né, de um ato que teve na região de Carapó. Para quem não sabe, né, Carapó foi uma das regiões dos Guarani Kaiowá
onde houve um massacre, né, na luta pelo território, onde morreu um companheiro e outros companheiros estão presos até hoje, né, estão lutando pela terra. Então, gostaria de iniciar, né, falando que a democracia para nós, né, é demarcar as terras indígenas. Porém, isso está cada vez mais longe de acontecer. Mas isso não impede, né, que a gente continue lutando, e as mulheres indígenas vêm se destacando muito na linha de frente, construindo muitas ações de sobrevivência em meio a essa pandemia. Cabe lembrar aqui que quando a gente fala de violência, pandemia em mulheres indígenas, só reforçar, né, que o que todos já sabem, o Estado brasileiro é o maior violador das mulheres indígenas, é o maior violador do direito dos povos originários. Aqui é uma situação de reintegração de posse que aconteceu no território indígena de Apucaí, que a nossa companheira, Dona Damiana, ela segue até hoje, né, morando à beira de rodovia e vendo, né, todo o seu território sendo, virando plantio de sojas, de milhos, né. Então, assim como Dona Damiana, tem tantos outros Guarani Kaiowá à beira de rodovia, em situação de extrema vulnerabilidade em meio a essa pandemia. Isso é uma violência, inclusive, que a gente tem trazido e debatido bastante, a questão da saúde mental das mulheres indígenas. Porque o processo de reintegração de posse causa um dano muito grande na saúde mental da mulher indígena. Então, é preciso, né, que haja políticas públicas, que haja ações, né, de cuidado a essas mulheres que estão na linha de frente. Aqui, com a chegada da pandemia, né, no nosso território, a gente se organizou em barreiras sanitárias. A Cunhaguete-Iguaçu liderou as ações emergenciais em meio à pandemia. Foram construídas mais de 73 barreiras frente aos territórios Guarani Kaiowá. E desde criança até os mais velhos ficavam na barreira para impedir, né, para tentar de alguma forma orientar os parentes para que fiquem em casa, para que tente o máximo se cuidar, para não expandir a pandemia. Mas chegou uma hora que não funcionava mais essas ações, né? E a pandemia se alastrou pelo nosso povo e segue fazendo vítimas até hoje, né? Mas essa foi uma ação muito importante, onde a gente via muitas mulheres, estudantes, professoras, agentes de saúde presentes nas barreiras, assustada, né, ao mesmo tempo com a chegada da pandemia e lutando ali pela sobrevivência da sua comunidade, né? Então, vale lembrar e vale registrar que a participação das mulheres no enfrentamento, né, a tudo isso que está acontecendo tem sido fundamental. Aqui, né, recentemente, as nossas companheiras esteve em Brasília, né, fazendo ato no Supremo, onde a Guararocá, né, que é a terra indígena próximo a Dourados, aqui na nossa região, teve um avanço, né, na luta da demarcação de Guararocá no Supremo Tribunal Federal. E as companheiras estiveram, né, em Brasília, agradecendo ao Supremo e também buscando a demarcação de tantas outras terras que estão já há muito tempo aguardando, né, um levantamento da área, regularização, e não acontece, né? Então, aqui eu coloco mulheres em movimento enfrentando a pandemia em busca de direitos originários. Então, as nossas comunidades, né, têm se organizado bastante frente à pandemia e, como o governo não se cansa de nos atacar, né, nós somos obrigados a colocar os nossos corpos em meio à pandemia e seguir lutando, assim como fizeram na semana passada que estiveram em Brasília, né.
A pandemia, né, ela tem ressignificado bastante, né, os meios dos Guarani Kaiowá se organizar. Foi difícil, né, no início, porque o povo Guarani Kaiowá é um povo de uma vivência muito coletiva. Dentro de uma casa mora entre 5, 6 a 10, 12 pessoas, né? Então, com as recomendações, né, de prevenção à pandemia no início, né, foi muito difícil a gente traduzir tudo isso para a comunidade. E essa nossa dificuldade, inclusive, de traduzir essa pandemia para a comunidade que não tem muito acesso ao português, inclusive foi demorado, mas a gente fez esse trabalho de formiguinha, né? Saindo de território em território, levando informações, levando comida, né? Levando máscara, levando álcool em gel, enfim, ações que foram necessárias assim para manter essa comunidade no ano passado em seus territórios. Aqui, né, eu gostaria aqui de chamar a atenção, né, dos senhores e das senhoras que estão nos assistindo, o quão o racismo, né, institucional, o racismo que vem já contra nós há 521 anos, ele segue, nessa pandemia, ele segue absurdamente muito forte. A gente solicitou, né, às prefeituras, ao governo, inclusive do nosso estado, que nos atendesse, que nos ajudasse nas barreiras sanitárias. E o nosso pedido foi negado, né? Então a comunidade se organizava com pedaços de lona, sabe? Na entrada de seu território. Enquanto nos espaços urbanos a gente encontrava barreiras sanitárias com uma estrutura muito bonita, com funcionários da saúde, com funcionários da segurança, né? Com barracas bem feitas, né? Enquanto nós, na comunidade indígena, estávamos pegando pedaços de lonas, né? Para tentar fazer uma casinha ali, para as pessoas permanecer aí, para essa prevenção, né? Então, e aconteceu, né, tantas situações aqui na nossa região de racismo, né? Inclusive, teve uma rádio local, né, que se pronunciou de uma forma muito racista contra os Guarani Kaiowá, falando que, inclusive, os Guarani Kaiowá que estavam levando a doença para a cidade, né? Então, a gente enfrentou muitas coisas com a chegada da pandemia. E é claro que não somos nós quem trouxemos a doença, né? Aqui essa foto, eu gosto muito dessa foto porque com a chegada da pandemia nos territórios, não importa se era chuva, se era frio, se fazia calor, enfim, as pessoas permaneciam nas barreiras, cuidando, né, da sua comunidade. Então, assim, foi uma luta de extrema importância, né, que a Cunhaguaçu acompanhou, e aqui eu coloco, inclusive, embaixo, né, onde o Estado não conseguiu chegar, a Cunhaguaçu chegou, né. Então, a importância dos movimentos indígenas, a importância de fortalecer os movimentos indígenas, também é fundamental em meio a essa pandemia, né, porque os movimentos sociais, inclusive as lideranças na linha de frente, assim como Sônia Guajajara, né, estão sendo criminalizados, perseguidos, e toda uma situação ruim que segue, né, contra as lideranças indígenas. Então, é importante a gente começar a discutir meios de proteção aos ativistas, às defensoras de direitos humanos, porque tem aumentado bastante, né, a perseguição a nós que fazemos tudo isso. Aqui, né, com a chegada da pandemia, a gente trabalhou muito nos modos virtuais também, demarcando as telas virtuais. Aqui é uma participação minha no evento da PIB, né? A gente tem feito muitos diálogos
com a PIB, né, demarcando as telas, trazendo assuntos muito importantes, e essa tem sido uma das ferramentas nossas de luta, né, a internet, tem sido ultimamente muito usada, né, como uma ferramenta de visibilidade de nossa luta e de nossa defesa, né. A Cunha Guaçu também vem, né, com a chegada da pandemia, vem investindo muito nos espaços de cura, né, que é as casas de medicina tradicional. A gente vem trabalhando bastante com o reflorestamento, né, com as farmácias vivas, porque aqui no Mato Grosso do Sul já faz muito calor. E com a chegada da pandemia, o cuidado espiritual, o cuidado da Jandeçu tem sido muito fundamental. Então, é fundamental que nós também, movimentos indígenas, a gente ajudem, né, a dar estrutura, a fortalecer esse lado tradicional importante, né. Então, a gente está com essa ação que vai se estender por mais 4 anos, né, a gente pretende construir 15 casas de medicina tradicional, para fortalecer o trabalho o cuidado, né, tradicional das parteiras, das anciãs, das Jandeçus. Acho que travou aqui. Travou, né? Não, acho que já passou para a próxima tela. Você consegue ver? Não, acho que aqui para mim travou. Janeiro vermelho, é o que parece para nós. Vamos ver. Aqui para mim travou. Eu vou continuar aqui no meu slide, aqui na minha tela, né? Vamos lá, parei no janeiro vermelho. Se alguém quiser ir passando aí, porque aqui para mim travou. Eu vou continuar aqui. Com a chegada da pandemia também, aumentou muito a violência contra as mulheres que rezam, contra as anciãs, contra as Jandeçus. Elas foram caçadas como bruxas, foram espancadas, torturadas, né? Acusadas de feiticeiras, de pessoas que fazem o mal. Então, a gente teve registrando muitos casos de 2020 para 2021 de casos de intolerância religiosa, racismo religioso, e temos dialogado bastante, né, com o MPF, com a DPU, temos encaminhado esses casos de intolerância religiosa, mas como todos sabem, né, existe a lei, inclusive existe a Lei Maria da Penha, e tantas outras leis, mas dentro do território tem sido complicado, não tem protegido as mulheres indígenas nesse sentido. Então, assim, foi um momento bastante tenso, né, de novembro do ano passado a fevereiro desse ano, né, onde aumentou absurdamente os casos de intolerância religiosa contra a Jandeçus. E como a gente tem, né, feito enfrentamento a tudo isso, né, a gente tem se organizado. A gente lançou ano passado o Mapa da Violência, que foi um mapa, um relatório escrito pelas conselheiras Guarani Kaiowá da Cunha Guaçu, né? O material ele vai ser disponibilizado no segundo semestre esse ano, e é um mapa da violência que traz as tantas violências que atingem, né, as mulheres Guarani Kaiowá. Então, é um material importante, né, a ser compartilhado, inclusive posso compartilhar com vocês, caso tenham interesse. Aqui, coloquei aqui na tela, né, a imagem do lançamento do nosso relatório, que foi lançado numa assembleia virtual que a gente realizou, e as tantas Jandeçus, né, que participaram desse processo, né, relatando também vários tipos de violência, para além das violências que a gente conhece, que para elas têm outros significados, né.
Será que voltou lá? Vamos ver. Tá passando aí? Tá, parece que está passando sim. Tá. É, aqui para mim não passa. Enfim, vou continuar aqui. Tô aqui o não acesso ao direito que nos assassinam lentamente. Eu trouxe aqui essa imagem, né, de crianças, né, que vai buscar água na mina. A gente enfrentou nessa pandemia uma das maiores secas no território Guarani-Kaiowá, onde não tinha água na comunidade. E não tem ainda até hoje. E, assim, a água ela tem horário para vir. Por exemplo, na casa da minha mãe, a água chega às 19 horas e tipo, não tem mais água às 5 horas da manhã. Isso acontece na comunidade indígena toda, sabe? Então, assim, o acesso à água potável em meio a essa pandemia foi muito difícil. Então, trabalhamos em conjunto com tantas outras organizações, né, levando caixas d'água, construindo poços artesianos, né, e tentando, né, construir caminhos para que as comunidades indígenas tivessem acesso à água potável, mas esse grande, né, problema, que inclusive é um problema de saúde pública, permanece na nossa comunidade. Aqui eu coloco Corpos em meio à pandemia, né, para registrar mais um pouco do nosso movimento nacional, que as mulheres elas têm se organizado muito em movimento nacional. A gente está atuando bastante agora com a Amiga, né, que é um movimento com mulheres de todo o Brasil, onde a gente construiu, né, recentemente uma linda live, né, que aconteceu essa semana ainda, onde foram 6 horas de live, né, onde as mulheres trouxeram, né, suas vozes e ecoaram as suas vozes nesse evento tão bonito, tão potente, que aconteceu no dia 26 durante o acampamento Terra Livre. Então, os nossos corpos, como mulheres indígenas, continuam em movimento, não paramos com essa pandemia, né? E estamos gritando o tempo todo pelos nossos direitos originais e constitucionais. Aqui, né, coloquei, é importante registrar, né? Talvez a Joênia pode falar um pouco disso, se ela desejar, a deputada Joênia, mas hoje tem uma votação importante, né, no Senado, que vai, inclusive, atingir a grande parte dos territórios indígenas, né? A bancada ruralista, né, e o governo, eles veem os nossos territórios como dinheiro, né? Eles veem a terra, a mata como dinheiro. Então, vem aumentando absurdamente os desmatamentos. Cada vez mais vemos os rios morrendo, né? As nascentes. Então, tem sido um problema muito grande isso para as comunidades indígenas, né? Então, como saiu ontem no noticiário, eu não tive informações atualizadas ainda hoje, mas me parece que às 15 horas, horário de Brasília, vai iniciar a votação no Senado, em Brasília, né? Então é importante registrar aqui que nós, movimentos indígenas, né, somos contra todas essas leis que o governo não se dá o trabalho de nos consultar, e que as consequências de todas essas leis nas comunidades indígenas têm sido muito grandes. Eu coloco aqui uma foto um tanto pesada, né, mas é importante trazer isso para vocês, que a violência na comunidade indígena, ela tem avançado absurdamente, mas não tem tido muitas ações que consiga, né, trabalhar a prevenção da violência contra as mulheres indígenas, né? Então é importante que que mais pessoas venham, né, lutar conosco, se juntar a nós, para que a gente leve ações, né, nas comunidades indígenas para trabalhar a questão da violência contra a mulher. Como eu já disse, a questão da saúde da mulher é importante também, né? E eu vou passar as próximas fotos, porque é um tanto pesada,
mas eu vou lá para a pandemia e a reintegração de posse, para novamente, né, pautar aqui e afirmar, né, que nós estamos em pandemia e todas as reintegrações de posse que estão chegando agora é a morte do nosso povo. Recebemos anteontem, né, a reintegração de posse que vai acontecer na retomada de Curuçuambá. Então, a comunidade está muito assustada, não tem para onde ir. Isso é um genocídio legalizado do nosso povo. E está acontecendo, né? E não temos muito onde recorrer. Então, é um cenário muito triste que está acontecendo. Eu vou lá para o slide 31, companheira, que está passando. Então, é importante, né? Aqui eu trago, né, no slide 31, não sei se a companheira consegue me acompanhar aí, mas, assim, importante, né? Isso é um chamado, é sempre um chamado nosso, nas nossas assembleias. A gente sempre convoca a todas as instituições, a todos os representantes jurídicos, né? A todas as organizações indigenistas, para vir conosco, para se juntar a nós, para que a gente tenha mais força, né, para lutar juntos. Mas a gente tem visto que os órgãos indigenistas hoje, como FUNAI, CESAI, né, estão tomados de militares, estão tomados de política anti-indígena, né? Então isso não tem isso tem um impacto muito grande na nossa comunidade, né? Porque, por exemplo, vai chegar a reintegração de posse, e é a FUNAI geralmente que faz, né, a nossa defesa. Mas se a FUNAI é aliada do governo, né, não vai ter nenhum esforço para conseguir, né, de alguma forma, reverter essas reintegrações de posse. Então, é um cenário muito triste que está acontecendo, e é importante, né, eu afirmo aqui na minha fala, a proteção às mulheres indígenas, a proteção às lideranças em situação de perseguição, de ameaças. E eu vou lá para o slide 33, que a gente veio, né, discutindo bastante no Abril Indígena, que nós somos um movimento coletivo, as nossas ações são coletivas, as nossas decisões são coletivas, nós encaminhamos ações que serão positivas para a comunidade. Então, registrar aqui o meu apoio, toda a minha solidariedade a todas as famílias que perderam, né, seus parentes, seus filhos, suas filhas, para essa pandemia. E aqui eu trago, né, no dia 29/3, que teve a atualização, que já são muitos mortos nas comunidades indígenas, muitos casos positivos de coronavírus. Então, a consequência da pandemia na comunidade também é muito grande, na saúde da comunidade, né? E agradecer imensamente pelo espaço. Na nossa língua a gente fala Godê, Atimaporã, e, enfim, é isso. Gratidão por tudo. Obrigada. Aranduhá, muito grato por suas considerações tão potentes e tão apropriadas. O seu relato, as suas reflexões, de fato, são muito enriquecedoras e nos aproximam mais do dia a dia, da realidade concreta, ora enfrentada pelas comunidades indígenas. Eu creio que sua fala tão poderosa pode demonstrar, sim, esse quadro de omissão contínua do Estado brasileiro na proteção dos direitos dos povos indígenas. Creio que a senhora mostrou com muita propriedade, com muita clareza, o protagonismo que as mulheres indígenas vêm exercendo na proteção dos seus povos na pandemia, ou que acaba expondo seus próprios corpos a contrair, né, a exposição ao vírus. Enfim, há todo um inegável quadro de violação dos direitos dos povos indígenas. Eu fico feliz que, enquanto essa demarcação das terras não acontece,
os indígenas realmente estão demarcando seus espaços nas telas virtuais. Espero que esse movimento se expanda cada vez mais, como eu espero, a exemplo da deputada Joênia, que os indígenas ocupem cada vez mais espaços de poder e de decisão, que é dessa forma que nós poderemos construir essa democracia plural que está prevista na nossa Constituição. Quero acompanhar sua fala no sentido dos meus sentimentos, manifestar minha solidariedade a todas as famílias indígenas que perderam entes queridos e, enfim, a todas as famílias brasileiras que perderam entes queridos nesta pandemia. E, de fato, neste momento, se faz muito importante essa questão, uma discussão dessa questão sobre a proteção das lideranças indígenas nesse momento tão difícil e tão peculiar. Assim, dando seguimento, passo a apresentar a nossa debatedora de hoje, a professora Liana Amin Lima, professora de Direitos Humanos e Fronteiras da Faculdade de Direito e Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Fronteiras e Direitos Humanos da Universidade da Grande Dourados. Pós-doutoranda em Direito e doutora em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com estágio de doutorado na Universidade Nacional da Colômbia. Mestra em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. Foi professora colaboradora da Licenciatura Indígena em Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável, turmas Baniuá, Neengatu, Tucano e Yanomami, na Universidade Federal do Amazonas. É vice-presidenta do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental. Coordena o projeto de pesquisa Observatório de Protocolos Comunitários de Consulta e Consentimento Livre, Prévio e Informado, Direitos Territoriais, Autodeterminação e Jusdiversidade. Coordenou e é coautora do livro Protocolos de Consulta Prévia e o Direito à Livre Determinação. Coautora dos livros Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas, ensaios sobre racismos, direitos territoriais quilombolas, além do marco temporal, entre outros. Professora Liana, que também é uma das coordenadoras deste evento, é uma honra, seja bem-vinda. A senhora tem um tempo de fala de 15 minutos. Muito obrigada, doutor Ricardo Mendonça, que está coordenando essa mesa conosco. Faço aqui a saudação à deputada Joênia Wapichana, aqui presente conosco, e a Arandurrá, Jaque Arandurrá, da Cunhanguê Atiguaçu, e cumprimento também a desembargadora doutora Terezinha Caserta, né, presidente, e a desembargadora Inês Virgínia, e também a procuradora Maria Luísa Grabner, que estão conosco aí na organização desse evento. A minha gratidão pelo convite e pela confiança. Esse evento que estamos aí no decorrer dessa semana com importantes debates e garantindo também o protagonismo das mulheres indígenas nesse mês de abril. Muito obrigada. E eu gostaria, então, de fazer algumas considerações, aproveitando a presença da deputada Joênia e da Jaque Arandurrá, que trouxeram aí falas muito potentes, como bem disse o Ricardo, e muito importantes, demarcando essa questão do luto na luta, né? Acho que desde o início da pandemia, em 2020, começo de 2020, a situação mais dramática que passaram aí os povos e que, ao mesmo tempo, colocou a nossa sociedade hegemônica, né, também para refletir o testemunho ocular, o testemunho de vida e sentindo na pele também as dores e as ameaças à vida em termos de um genocídio que os povos já passam também há séculos, né? E mesmo nós vivendo com a redemocratização do país,
mesmo nós vivemos no século XX, século XXI, o genocídio aos povos indígenas persistia. Então, foi muito feliz a fala também da Jacarandurra, mas não feliz no sentido de felicidade, né? Porque nós vivemos aqui o luto, mas no sentido aí de uma reflexão proposta por ela e que, inclusive, nos remete a uma correção no título desse painel e da gente colocar pandemias no plural, né? Pandemias, violações de direitos e as lutas das mulheres indígenas. Então, também da gente pensar no antes da pandemia, no presente que a gente está vivendo e no pós-pandemia, se né, que a gente aí pode cogitar pensando também nas reflexões do Ailton Krenak e nas lições, né, de um futuro por vir. Pensando aí nas reflexões que o próprio momento, a conjuntura que a gente vive de ataques aos direitos humanos e somado à pandemia, né? Então, gostaria de trazer aqui alguns pontos para o nosso debate. O primeiro ponto é a questão mesmo do genocídio indígena, que a Jaque colocou, um genocídio, abre aspas aqui na fala da Jaque nesse momento, né, um genocídio legalizado do nosso povo. Então, gostaria aqui da gente também refletir, pensando na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1951, e que, pensando nos tratados de direitos humanos, e como não se cogitava até o século XXI, né, se aplicar essa convenção às barbáries já vividas e vivenciadas historicamente pelos povos indígenas, e da gente trazer esse debate para a atualidade, né? A Convenção de Genebra, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, né, no seu artigo 2º, ela considera os atos, né, compreende como genocídio o assassinato de membros do grupo, atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo, submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e transferência forçada das crianças de um grupo étnico para outro grupo. Então, da gente pensar mesmo em termos conceituais e jurídicos, depois dessa exposição também da Jacarandurra, com essas fortes imagens, né, se não caberia essa aplicação. Se a gente pensar o genocídio como um neologismo no século XX, foi cunhado pelo jurista polaco, né, então no pós-Segunda Guerra Mundial, o Rafael Lenk. Naquele momento, não se cogitava essa aplicação do termo genocídio a povos indígenas, ou também ou mesmo a compreensão do etnocídio, né, cunhado posteriormente, e da gente compreender que o próprio Lenk, esse jurista polaco, negava a possibilidade de aplicação da convenção no caso indígena, porque ele compartilhava plenamente uma mentalidade colonialista. Então, da gente pensar século XIX, século XX, a própria questão da assimilação dos povos, né? A questão mesmo do integracionismo e dessa não aplicação da convenção do genocídio. O autor latino-americano, né, Bartolomé Clavero, ele tem uma obra lançada em 2011, no título em espanhol, Há Genocídios Cotidianos, e traz textos diversos, de vários contextos da América Latina, em diferentes povos e países, né, da gente pensar os genocídios e genocídios. Há genocídios e genocídios, né, numa fala dele. Casos antigos e casos modernos. Modelos coloniais, modelos neocoloniais, até modelos pós-coloniais. Então, a gente compreendeu o momento que a gente está vivendo e que já havia uma denúncia encaminhada pela Comissão Arnes e o Coletivo de Advogados de Direitos Humanos, também de São Paulo, né, encaminhada ao Tribunal Penal Internacional, ao TPI, em 2019, quer dizer, antes da pandemia, já analisando essas políticas, as políticas que a deputada Joênia Wabichana já bem trouxe também na sua fala, né, e que é corroborada aí pela fala da Jaque Arandurra, também das PECs, dos PLs e desse desmonte das políticas indigenistas, né, inclusive com a militarização
dos órgãos indigenistas, a exemplo da FUNAI e CESAI, já bem mencionada por elas. E com a pandemia, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, ingressou com a DPF 709, também uma ação histórica, pensando nessa legitimidade ativa das organizações dos povos indígenas e concretizando os mandamentos do artigo 232 da Constituição Federal, né, os povos indígenas aí como atores e sujeitos legítimos para interpor as ações e suas organizações representativas dos povos. E aí gostaria, então, de propor essa reflexão e pegando o gancho com a questão da CPI da Covid-19, que a deputada Joênia Wapichana já bem mencionou, e as ações da Frente Parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, seria uma primeira questão da gente poder também refletir, escutar um pouquinho mais, aproveitar o tempo da deputada, se ela conseguir ainda permanecer conosco mais alguns minutos, né? E gostaria, então, de perguntá-la essa questão mesmo da militarização nos territórios durante a pandemia, como a CPI tem também já iniciado os seus trabalhos, pensando aí nessas ações, quer dizer, para além das omissões, as ações do Estado em 2020, né? Pegando também a questão da própria terra indígena Raposa Serra do Sol e da demarcação, né, das 19 condicionantes. No caso, ontem também nós discutimos o marco temporal, né, aqui com a presença da professora Manuela Carneiro da Cunha, com a Samara Pataxó. Então, aproveitar a presença da deputada Wapichana também, Joênia, para essa questão da militarização nos territórios e o direito de consulta prévia antes da implementação das bases militares nos territórios, né, que é garantia na Convenção 169 da OIT, nas declarações da ONU e na Declaração Americana para os Direitos dos Povos Indígenas, da gente poder compreender essa questão e, ao mesmo tempo, o que foi colocado nas 19 condicionantes, e contextualizando agora com a pandemia. Aí, aproveitando também esse gancho da fala da Jaque, quando abre aspas, a Jaque, eu anotei aqui, o governo não se dá ao trabalho de nos consultar, já que falou, né, se referindo ao PL 510, então gostaria também de fazer essa provocação para ambas, escutar também a deputada, né, no que diz respeito à consulta prévia, livre e informada nos atos legislativos, nos processos legislativos. Então, a gente tem uma série, né, das pandemias aí, né, antes da pandemia, como a Jaque colocou, das PECs, desde a PEC 215, os projetos de leis, o PL 191, né, de 2020, da questão da mineração em terras indígenas, e gostaria de perguntar à deputada, com a frente parlamentar, se já houve essa iniciativa de se discutir, de propor uma mudança, inclusive regimental, no âmbito da Câmara dos Deputados, para incorporar o processo de consulta para os atos legislativos, né, para esses projetos de leis aí que violam o direito de consulta prévia garantido na Convenção 169 da OIT. Acho que seriam essas as minhas provocações também para a gente continuar e seguir esse debate. Muito obrigada pela oportunidade e uma grande saudação aqui. Muito obrigado, professora Liana, pelas suas considerações e pelas suas provocações tão pertinentes e tão profundas. Deputada Joênia, a senhora pode comentar, então, as provocações da professora Liana? Não sei se a deputada ainda está presente. Arandurra? Tenho também uma questão para a Jaque, também se me permite só complementar esse raciocínio que eu estava sobre essas questões do genocídio, quando também apontei as questões da convenção, já que uma questão muito grave que acontece no sul do Mato Grosso do Sul é a retirada das crianças indígenas, né,
frente aí de proteção às crianças, mas ao mesmo tempo o que acaba corroborando para uma grande violação dos direitos, que é realmente o impedimento, essa ruptura dos laços com a comunidade, com os povos, nessa situação das crianças encaminhadas para abrigo. É uma situação muito grave, inclusive com a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, foi algo também bem preocupante, e gostaria de escutar a Jaque sobre essas questões e a posição da Cunhangueta Iguaçu na proteção das mulheres vítimas de violações, das mulheres e crianças. Andurra, eu lhe passo a palavra, portanto, para responder à professora Eliana. Oi, professora Liana. A minha internet caiu, na verdade, acabou a minha internet, descobri, mas estou aqui de volta. Falar, né, sobre todas essas PLs, essas PECs, todas essas leis anti-indígenas que vêm, né, tramitando no Congresso Nacional, é um momento, assim, inclusive, que a gente precisa se organizar para levar essas informações para a comunidade, porque nós, né, que temos o acesso à internet, a gente consegue saber o que está acontecendo, mas grande parte da comunidade, assim como a comunidade de Curuçuambá, recebeu uma reintegração de posse que não sabiam, sabe, não tem acesso a isso, sabe, então a gente também precisa investir no meio de circulação dessas informações, dessas PLs, dessas PECs, né, porque as consequências delas nas comunidades para o meio ambiente são muito grandes. A PL da grilagem mesmo, a PL que legaliza, né, o arrendamento de terras indígenas, né, tem sido muito praticada aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A gente presencia hoje muitos fazendeiros presentes dentro dos territórios indígenas, arrendando as terras indígenas, né? Então, é uma pauta também que a gente precisa se aprofundar mais, até com a própria comunidade, um curso popular que seja, que as lideranças precisam dessas informações também. Sobre as crianças indígenas, a Cunhangueta Iguaçu, né, vem pautando bastante a questão do acolhimento das crianças indígenas. Como eu disse, existe um racismo muito grande, né, institucional. O judiciário aqui do estado de Mato Grosso do Sul tem sido muito desfavorável, né, não tem vontade, né, de se dirigir a nós respeitando as nossas especificidades como povo Guarani Kaiowá. Então, acolhimento de criança, a gente vem acompanhando desde 2017, né? Vem aumentando bastante, são tantos os motivos dos casos de acolhimento de crianças, mas tem um porém, sabe? Tem um juiz, eu não sei se ele está atuando ainda em Dourados, mas assim, para devolver a criança para a mãe, ele exige que a mãe tenha uma boa casa. E a mãe mora no meio de uma retomada, uma área em conflito, sabe? E ela não tem condições de fazer uma casa que o juiz quer. Ela mora em barraco de lonas, ou numa casinha simples. Mas, assim, a gente percebe ali muito forte, né? Toda a colonização ali presente, né? Na fala nesses encaminhamentos do juiz. A gente acompanhou um caso que a criança foi recolhida com 7 dias, só foi devolvida para a mãe depois de 5 anos. E passou muito tempo, sabe? Foram 5 anos. Mas o juiz dizia que essa mãe tinha que ter uma casa boa para receber a criança. Então, assim, desconsidera total, sabe, a situação dos povos Guarani Kaiowá. Então, é uma discussão de extrema importância o acolhimento das crianças indígenas, que a gente pautou bastante nos últimos anos, mas com a chegada da pandemia a gente se distanciou desse tema, mas continua acontecendo o acolhimento de crianças indígenas. A gente precisa retomar essa pauta, Liana,
muito importante essa pauta, sabe? Porque é a próxima geração das comunidades indígenas, né? Então, também precisa ter uma reflexão, inclusive ações, né? Muito precisa dessas ações nas comunidades, inclusive, de fortalecimento, sabe, dessas mães que estão pedindo esse acesso à justiça, inclusive para ter seus filhos de volta. Muitas mães têm corrido à justiça, têm tentado dialogar com a justiça, mas tem sido em vão, sabe? Então, assim, o acesso à justiça aqui também é muito complicado quando se trata das questões indígenas, né? Então, quando é para julgar, é muito rápido, mas quando é para defender, as ações são muito lentas, né? É isso, acho que eu pude contribuir. Muito obrigado, professora Liana, e muito obrigada, Nandurra, por abordarem essa questão. Realmente, esse problema da retirada das crianças indígenas das suas comunidades é muito preocupante, muito complexo, e pode conduzir a uma situação de genocídio mesmo, né, por impedir a reprodução, né, dessas comunidades. É um problema complexo, né? Eu espero mesmo que o nosso debate aqui possa auxiliar o judiciário a amadurecer as soluções desses problemas, mas cujas soluções não podem passar pela criminalização da pobreza, menos ainda pela criminalização da condição de indígena, mas antes pela promoção do bem-estar social de toda a comunidade indígena, né? E passa também pela questão da demarcação das suas terras. Eu preciso registrar que a deputada Joênia precisa se retirar por conta de um compromisso assumido já na Câmara dos Deputados. Naturalmente, nós compreendemos e agradecemos já a sua participação, que foi maravilhosa. Pelo adiantado da hora, vamos passar, então, às respostas, às perguntas que nos foram encaminhadas pelo chat. Peço que talvez nossas palestrantes sejam um pouco breves, porque já estamos com o tempo um pouco adiantado. Então, a Cláudia Maria Castro, muito obrigado, Cláudia, faz duas perguntas direcionadas a Arandurra, mas, na sequência, eu gostaria de ouvir também a opinião da professora Liana. As perguntas são: o que vem sendo feito para enfrentar a subnotificação dos indígenas em contexto urbano e em terras não demarcadas? E o que vem sendo desenvolvido para visibilizar e combater a violência contra a mulher indígena? Você tem a palavra, Arandurra. Oi, o senhor pode repetir, por favor? Sim, claro. A primeira pergunta, eu posso fazer por partes, talvez melhor, né? O que vem sendo feito para enfrentar a subnotificação dos indígenas em contexto urbano e em terras não demarcadas? Então, tem sido feito muitas ações, né? Para a gente identificar, inclusive, quantos da nossa comunidade, né, está presente nos espaços urbanos. Mas, infelizmente, a gente não tem tido acesso, né, a essas informações. Com essa pandemia, tem limitado muito a gente fazer essas ações presenciais, mas a gente fez uma campanha, inclusive, muito bonita, que é a campanha que também deu direito aos indígenas que moram na cidade ter acesso à vacina, por exemplo. Então, a gente vem caminhando, né, com passos de formiguinhas, mas tentando atender, inclusive, as comunidades que estão presentes na cidade. A gente tem bastante jovens presentes na cidade, que vêm para a cidade para estudar, para ter o acesso à internet, presentes ali enfim, alugam uma casa, né, para estudar. Então, a gente tem muito indígenas hoje na cidade. Então, a gente vem também dialogando para que o direito deles também sejam garantidos, porque não é porque estão na cidade que deixaram de ser indígenas, como a gente sempre ouve, né?
nesse sentido. E uma segunda pergunta é: o que vem sendo desenvolvido para visibilizar e combater a violência contra a mulher indígena? A gente vem construindo vários diálogos, né, com o movimento nacional, com o movimento local, a gente vem produzindo documentos, a gente vem produzindo vídeos, né, produzindo plataformas virtuais, né, que continua dando visibilidade à nossa voz em meio a essa pandemia, porque são dados, inclusive, que não tem no sistema do Estado, né? Então, quando a gente se junta entre nós, mulheres Guarani Kaiowá, faz um levantamento desde 2017, consegue organizar um relatório, então isso é um avanço importante, sabe? Isso é um registro de vidas de mulheres indígenas em situação de violência, que é um dever do Estado fazer isso. Mas como não existe, não tem, né, uma vontade do Estado de atender as mulheres indígenas em situação de violência. Eu não vou generalizar, porque a gente tem acompanhado o trabalho do NUPIR, né, Liana, na pessoa da defensora doutora Neila, que tem acompanhado bastante as situações de mulheres vítimas de violência. Mas, para além do NUPIR, tem tantos outros órgãos públicos que deveriam também se juntar, porque aqui está presente a segunda maior população indígena no Brasil. É preciso ter um olhar diferenciado para essas comunidades indígenas, né? São tantas mulheres, são tantas meninas, são tantas crianças em situação de violência, que a gente inclusive, não dá conta de acompanhar todos. E é sempre muito difícil o acesso à justiça. Só para concluir aqui, recentemente eu fui convocada, né, para ser intérprete no caso de uma criança, e a gente sempre vem solicitando desde 2017 nos nossos documentos que haja intérprete nessas delegacias, nesses espaços de fórum, porque tem pessoas da comunidade que não compreendem o português, precisa ter intérpretes. Mas quando eu perguntei ao oficial, né, se a gente indicando a intérprete, ela seria remunerada, ele desistiu de ter uma intérprete no caso dessa criança que seria julgada, né? Então, assim, a justiça não tem facilitado o acesso, o nosso acesso, sabe, ao que a gente tem como direito nesse sentido. Então, precisa avançar muito, sabe? O judiciário precisa avançar muito, considerando que nós temos outra língua, nós temos muito pouco acesso, né, com a língua ocidental, sabe? Eu aprendi o português que eu falo, eu ainda falo muito errado, e também eu me sinto bem. Eu aprendi na universidade, mas quantas não conseguiram chegar na universidade? Quantas chegaram na delegacia e não conseguiram fazer os encaminhamentos? Então, tem muitas barreiras que precisam ser discutidas, precisam criar ações, precisam ter um olhar para esse lado, né? Porque é um direito nosso. Muito obrigado, Aranduhá. Professora Eliana, já estamos chegando ao final do nosso tempo. A senhora pode também comentar brevemente sobre as questões? Claro, doutor Ricardo. Não sei também se a gente teria mais perguntas, até para poder também aproveitar a presença da Jaque. Bom, eu acho que eu só tenho aqui mesmo para reiterar que a Jaque tocou em pontos muito importantes, né? E essa questão mesmo da visibilidade, tanto as duas perguntas, né? Visibilidade e combate à violência contra mulheres indígenas, quanto ao enfrentamento da subnotificação e da questão de indígenas em contexto urbano e terras não demarcadas, a gente percebe mesmo, diante da omissão do Estado, o que o próprio movimento indígena tem feito, seja a nível nacional, seja a nível local. Então, a exemplo das ações da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil,
e com a fala da Jaque, a gente tem esse testemunho também do que a Cunhanguê e a Tiguaçu, desde o início da pandemia, fez, e a Jaque bem falou aí das barreiras sanitárias. Foram quantas, Jaque? 20... Anotei aqui. 73. Isso, 73 barreiras sanitárias que a Ticunhanguê, com a Tiguaçu, né, o Conselho Indígena e Guarani Kaiowá, juntos com o apoio da sociedade civil, através de campanhas. Eu me lembro ano passado, nas vaquinhas virtuais, pedindo o apoio mesmo da sociedade civil para poder conseguir fazer esse enfrentamento à pandemia. Então, não é o ideal. A gente vê mesmo como o nosso Estado, diante das violações mesmo de direitos dos povos indígenas e violações de direitos humanos, a questão do acesso à água potável é uma questão fundamental, né? E a Jaque já colocou na sua apresentação. Então, a gente vê a resistência, né? O que os povos nos ensinam também nas lições de resistência na sua luta do enfrentamento à pandemia, diante da omissão do Estado em garantir as políticas públicas e garantir os direitos fundamentais aí, básicos para a subsistência e para a sobrevivência, né? Das pessoas pertencentes aos povos e dos povos como um coletivo. E já que trouxe nesse segundo ponto a questão do acesso à justiça e da questão da língua indígena, né? No Brasil são 305 povos indígenas, falantes de mais de 274 línguas, segundo aquele censo de 2010 ainda, né? Então esses dados pode ser que estejam também já desatualizados. E no contexto do sul do Mato Grosso do Sul, a língua guarani é um contexto de fronteira, né? Se não fosse o racismo que a gente vive, desses povos serem chamados inclusive de bugres, então termos aí coloniais, né, e que a gente vê reproduzido do cotidiano da sociedade douradense. É muito triste essa realidade do racismo, mas se não fosse esse racismo, algo mesmo de políticas públicas, a exemplo da cooficialização das línguas a nível municipal, que a gente tem exemplos de outros municípios no Brasil, a exemplo de São Gabriel da Cachoeira, também iniciativas no estado do Maranhão, que reconhecem línguas indígenas como cooficiais, né? E a própria discriminação e o racismo, que são tratados como se os Guarani fossem paraguaios. É outra manifestação também racista da gente não compreender os povos indígenas, né, e que estavam descendentes desses povos que viviam antes mesmo do estabelecimento das fronteiras dos estados nacionais e antes mesmo da guerra do Paraguai, né? Da gente pensar mesmo a questão dos territórios e das fronteiras, e desse racismo vivido, do não reconhecimento da língua. E como esse racismo é reproduzido, o racismo institucional, nos sistemas de justiça mesmo, no judiciário. Então, negando esse acesso e a questão do intérprete, que a Jaque bem pontuou e que é muito importante. Jaque, a questão do mapa da violência que vocês apresentaram ano passado, acho que é fundamental aqui a gente aplaudir iniciativas como esta, na questão mesmo da visibilidade da violência. E outro ponto que eu gostaria de colocar é essa questão que a gente não pode, e que o Ricardo mesmo já mencionou, a questão da terra e da demarcação, né? A gente pensar nesse pano de fundo dessa violência estrutural, que sem a demarcação das terras indígenas, né, a gente vai seguir nessa conjuntura mesmo de violências nas esferas individuais e coletivas dos povos indígenas, dos direitos individuais e coletivos. Então, a gente vê esse contexto de usurpação da terra e também exploração da mão de obra. Então, eu me lembro que a Jaque compartilhou um caso, né, pela Cunhanguê Tiguaçu, também pelos grupos, de uma mulher também grávida ou de outras mulheres também que deixaram suas crianças na comunidade porque precisaram sair para a colheita de maçã no Rio Grande do Sul. Então, é um caso diante de vários casos como esse que a gente vê a exploração da mão de obra indígena também recorrente em pleno aí 2021. Bem, obrigado, professora Liana. Na realidade, nós temos outras perguntas, comentários e elogios que nos foram encaminhados, mas pela limitação mesmo do tempo,
não vamos poder fazer referência a todos, mas agradeço a todos, a participação de todos, peço desculpas. Vamos encaminhando, então, para o encerramento dos nossos trabalhos de hoje. Acredito que tivemos reflexões muito profícuas sobre as omissões do Estado brasileiro na proteção dos direitos dos povos indígenas, em particular das mulheres e meninas indígenas, tudo isso agravado neste quadro de pandemia, e espero que esses debates, essas reflexões, possam sensibilizar os poderes constituídos e a sociedade civil, no sentido da adoção mais urgente possível das políticas públicas necessárias para reparar esse estado de coisas. A situação de pandemia é muito grave, a situação de pandemia incide de forma mais forte sobre os povos indígenas e são necessários mesmo medidas, políticas públicas urgentes para a solução dessa questão. Antes de encerrar, lembro a todos que o ciclo de palestras terá prosseguimento amanhã, no mesmo horário, também pelo canal da IMAG no YouTube, com o tema Mulheres Indígenas, Corpos, Territórios e Direitos Sociais. Na ocasião, contaremos com a participação da assistente parlamentar Ana Paté, da professora Célia Chacriabá e da Procuradora Regional da República, Maria Luísa Grabner, que também é uma das coordenadoras deste evento. A mesa será presidida por Rafael Rios Ribeiro, analista judiciário, membro da Comissão de Equidade de Gênero. Agradeço mais uma vez as nossas palestrantes, Liana, Arandurrá, a deputada Joênia, muito obrigado, foi uma honra tê-las conosco. Creio que todas contribuíram muito para essa manhã de reflexões e debates. Agradeço, sobretudo, aqueles que nos acompanharam pelo YouTube e, assim, declaro encerrados os trabalhos de hoje. Muito obrigado e uma boa tarde.